Olá, amados. Bom dia, queridos. Bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. Louvado seja o Senhor por mais essa linda manhã que o Senhor nos concede, um maravilhoso privilégio de estarmos aqui para compartilharmos mais uma revelação do Senhor através da Tua Palavra para os nossos corações. E hoje, queridos, nós vamos falar de algo muito importante, de uma palavrinha-chave, uma palavrinha totalmente necessária em nossas vidas. Sem essa palavrinha, nós não conseguimos passar, queridos, por situações, por tempestades, por ventos, por adversidades. Na verdade, sem fé, né? A palavrinha-chave hoje é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós adquirimos fé? Nós adquirimos fé através da busca, Na verdade, a palavra do Senhor nos diz que nós, absorvemos fé através de ouvir a palavra do Senhor. É ouvindo a palavra de Deus que nós adquirimos fé. Então, queridos, nós precisamos nos alimentar dessa palavra, nos alimentar de louvor, encher a nossa mente, o nosso coração da palavra do Senhor, de coisas boas que falam sobre o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nossos olhos não podem ficar olhando todas as coisas, nos alimentando, porque através da nossa visão, a gente alimenta a nossa alma, e depende do que nós estamos vendo, nós estamos aqui alimentando a nossa alma, depende do que nós estamos ouvindo, nós também estamos alimentando a nossa alma. Então nós temos que assistir coisas, que são agradáveis, a Deus, ouvir coisas que são agradáveis a Deus. Assim o nosso coração vai estar cheio de Jesus e automaticamente cheio de fé, Porque nessa caminhada, nessa sede dessa água da vida, dessa fonte maravilhosa que é Jesus, Quando nós mergulhamos nessa fonte, nós adquirimos fé. E aí sim, nós podemos passar por toda e qualquer situação sem medo, sem desespero, Nós conseguimos vencer, nós conseguimos até caminhar sobre as águas no meio da tempestade, como Pedro, Pedro foi valente, corajoso, ousado. Estava vendo uma tempestade muito grande ali no mar e os discípulos já estavam desesperados, em pânico, sem saber o que fazer. E quando avistaram alguém andando sobre as águas e vindo em direção deles, aí que eles ficaram mais desesperados ainda. Pensaram que era um fantasma e não sabiam para onde correr. E Pedro, mais corajoso, mais ousado, ele disse: Senhor, és tu? Se és tu, manda que eu caminhe até ti, E o Senhor falou: venha. E Pedro, já tinha muita intimidade com Deus, já andava com Jesus, já conhecia Jesus, tinha a certeza de que se Jesus falou venha, se Jesus estava ali no mar, se era Jesus, ele podia pisar, sair daquele barco, pisar naquela água, que ele ia conseguir andar sobre as águas. E assim foi. Pedro caminhou até, não conseguiu chegar até Jesus, porque ele olhou para aquela situação, muitos ventos, uma tempestade muito grande, começou a olhar para os lados e ali ele teve medo, se desesperou e afundou, Mas quando ele afundou, ele clamou: Jesus, me socorre, e o Senhor rapidamente o tirou, levantou. Então, queridos, essa intimidade com Deus, essa certeza de que Deus está conosco, que quando Ele está nas águas, quando Ele está no barco, está tudo bem, está tudo tranquilo, pode estar acontecendo a maior tempestade, o maior vento em nossas vidas, se nós sabemos que o Senhor está ali, é o Senhor que está no controle de tudo, nós conseguimos descansar nele. Eu tenho uma experiência rapidinho para compartilhar com vocês sobre essa questão de ter fé em tempestade, vento forte, O Senhor revelou através de uma irmã, logo depois que o Senhor me mostrou que levaria minha mãe
né? Deus veio uma irmã aqui na chácara e o Senhor falou através da vida dela que passaria um vento muito forte aqui, né? Mas que o Senhor me sustentaria. E ali, querido, naquele processo em que o Senhor estava falando que ia levar minha mãe e depois, na véspera, levou meu irmão até antes de levar minha mãe, enfim, o testemunho é grande. Mas o que eu quero dizer para vocês, naqueles momentos de desespero em que eu estava ali recebendo as revelações, direcionamentos do Senhor, o Senhor me mostrou no monte em oração um copo de água cristalina que transbordava, aquela água jorrava. O Espírito Santo, o Senhor me pedia para falar no grupo, avisar meus irmãos, minha família, que nós passaríamos por uma situação muito difícil, mas que se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, se a gente buscasse a Deus, buscasse o Espírito Santo até transbordar, nós suportaríamos, nós conseguiríamos passar e venceríamos aquela prova, né? Porque quando a gente orasse e transbordasse, não haveria lugar para o desespero, para loucura, para depressão, né? E realmente, queridos, o que nós passamos, né? Com 2 lutos seguidos um do outro, 12 dias de diferença. O Senhor levou meu irmão, depois 12 dias minha mãe. Né? E o Senhor, naquele processo todo ali, nos falando, revelando dias, data, horário, e também que nós deveríamos nos encher do Espírito Santo para suportar tudo aquilo. E realmente o Senhor assim cumpriu da maneira que Ele revelou. E nós, queridos, ficamos sustentados pelo Senhor, né? Nós realmente buscamos, clamamos, nos enchemos até transbordar. E nós passamos por essa luta, essa prova, esse vento, né? Por essa tempestade, de cabeça erguida, todos trabalhando, todos seguindo a vida, todos de pé, todos sabendo que o Senhor estava no controle de todas as coisas, né? Então nós tivemos fé e obediência. Fé e obediência naquele momento, naquele processo. Então, queridos, se a gente não tivesse fé, se a gente não tivesse Jesus, não teríamos suportado, não teríamos passado por aquele momento, aquele processo, sem tomar remédios ansiolíticos, antidepressivos, remédios para dormir. Nenhum de nós precisamos, graças a Deus. Pelo contrário, até minha irmã, que há 15 anos sofria com depressão, tomava 7 comprimidos por dia, foi curado no processo desses 2 lutos. Então Deus é o Deus do impossível, é o Deus do improvável. E quando a gente tem fé, né, quando a gente ouve a voz do Senhor, nós conseguimos caminhar, assim como Pedro ouviu a voz do Senhor, chamando ele, e ele foi, né? Nós também, queridos, quando nós ouvimos a voz do Senhor falando conosco, nós conseguimos passar e atravessar, né? Andar sobre as águas no meio da tempestade. E a nossa leitura diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mateus 14, 28, 29. E a leitura diz assim: no Evangelho, a narrativa de Pedro saindo do barco para se encontrar com Jesus sobre as águas é sim um poderoso lembrete de que, embora Jesus nos convide, cabe a nós escolher como responderemos. Pedro ignorou o medo, a dúvida e colocou de pé na água, pois sabia que a palavra do Senhor não falharia com ele. Assim como Pedro, a nossa tarefa é dar o primeiro passo, porque quem nos manterá de pé sobre as águas é Jesus. Não se engane, uma entrega intermediária não desfrutará de milagres extraordinários. Pedro se pôs em risco, entregou-se completamente e viveu o sobrenatural. Entretanto, no instante seguinte, sua fé se abateu e ele afundou. Isso destaca a importância de sermos constantes na caminhada. Fique atento, pois o inimigo tentará abalar sua fé. O plano dele é sempre tirar você do caminho de Jesus. Ele lançará dúvidas em sua mente para que você desista, tirando seu foco do alvo, para que então você perca na caminhada. Preste atenção,
Pedro já estava vivendo o milagre, mas por perder o foco em Jesus e olhar as circunstâncias ao seu redor, começou a afundar. O mais difícil ele já tinha feito, que era sair do barco, mas ao sentir o vento começou a afundar. Então, em meio ao desespero, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente o Senhor segurou a sua mão e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Assim também pode acontecer com sua vida. Às vezes você até começou bem na caminhada com Jesus, mas o foco na circunstância o levou a afundar por causa do medo, do pecado, da falta de confiança. Tudo o que você precisa é clamar a Jesus. Com certeza, Ele lhe estenderá as mãos e lhe trará à superfície com segurança. Não perca seu foco em Jesus. E a nossa frase do dia de hoje diz: com fé, o distante se torna próximo e o impossível se torna possível. A nossa palavra-chave de hoje é fé. E em Hebreus 11:6 fala que Deus recompensa aqueles que o buscam com fé. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, de esperança, de paz, de direção, de cura, de alívio. A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Jesus é a fonte da água viva. Queridos, eu vou fazer uma oração. Meu tempo está acabando, mas eu vou fazer uma pequena oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, hoje, Pai, nos colocamos, Senhor, em Tua presença para pedir, Senhor, coragem e fé, para dar, Senhor Jesus, os passos certos, para chegar até a Ti, Senhor. Assim como Pedro confiou, saiu do barco para andar sobre as águas, Senhor, queremos também confiar em Ti. Mesmo quando, Senhor Jesus, o caminho à frente parece incerto e impossível, fortalece, Senhor, a nossa fé, para que, Senhor Jesus, o medo e a incerteza não nos paralisem, mas, Senhor Jesus, que nós possamos caminhar em direção a Ti, sabendo que Tu, Senhor Jesus, só Tu, Pai. Só o Senhor Jesus pode segurar as nossas mãos, só o Senhor pode nos levantar. Pai querido, que a nossa confiança em Ti transforme, Senhor, a distância em proximidade. Senhor Jesus, transforme o impossível em possível. Renova, Senhor, em nós a esperança e a coragem para suportar o medo, avançar, Senhor Jesus, vivendo cada dia, Senhor, cada dia com a certeza, Senhor, que estamos em Tua presença, que a Tua presença está conosco, Senhor. Em nome de Jesus eu te dou oro e agradeço por essa manhã, Deus, e agradeço pela vida de cada querido, cada amado, Senhor, que acompanha os devocionais pela manhã, pela tarde, pela noite. Eu te louvo, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por essa revelação. Muito obrigada, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por cada amado, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, a cada lar, a cada vida, Senhor, que eles possam ser tocados, cheios, Senhor Jesus, da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, sejam cheios de fé, Senhor, que possam viver milagres, andar, Senhor Jesus, sobre as águas e ser, Senhor Jesus amado, ter experiências contigo a cada dia, Senhor, da sua caminhada. Em nome de Jesus eu te peço.